to satisfy. And I know, and you know, and she knows that my love won't fade away. Don't wanna live just trying to remember that someday she might be around. Bom dia a todos. Em nome da Associação Empresarial de Brusque, a CIB, reitero as boas-vindas, e agradeço a presença de todos. Deixo registrado nosso especial agradecimento a todos os nossos patrocinadores, em especial ao nosso patrocinador master, a Unifeb, na pessoa hoje do Guinter, o qual vem representado pelo amigo Fazino. Muito obrigado. Agradeço também a presença do Fred Carvalho, que hoje vai nos brindar com seu conhecimento. Estava comentando com ele ainda que nós todos estamos muito ansiosos por essa palestra, porque está ocorrendo o link com o setor, o momento que nós estamos vivendo, dessa paralisação dos caminhoneiros, que está ligado diretamente ao setor automotivo. Então, se você puder nos esclarecer alguma coisa desse assunto, também agradecemos. E como foi falado, nosso almoço foi concebido como um momento de fortalecer o network, fortalecer as nossas relações entre empresários. É um momento para realmente estreitar essas relações e fazer negócio, para conhecer as pessoas que são responsáveis pelas empresas e facilitar essas negociações. A associação ela consegue fornecer a todos os seus associados esse momento de relacionamento. E isso possui um valor inestimável, porque aqui estão representados todos os setores da economia de Brusque, Guabiruba e Botuverá, e estão representados também todos os líderes de cada segmento. Nós hoje possuímos 23 núcleos, esse ano fomos agraciados com a criação de mais 2, estamos na pendência de finalização de mais um. Então, todas essas pessoas que participam desses núcleos são os líderes dentro de cada segmento que ali representam. Isso proporciona uma grande vantagem competitiva com relação aos que não participam, não só desses núcleos, mas desse nosso convívio. Então, esse é um evento que foi concebido de uma forma um pouco diferente, até pelo seu horário, pela sua característica, o dia da semana. Então, por isso, a gente não pode se alongar muito no nosso discurso. Agradeço a presença de todos e fiquem à vontade. Convidamos a todos, então, para o almoço e às 13 horas retornaremos com a... Convidamos o diretor de Assuntos Institucionais da Anfávia, Fred Carvalho, para proferir sua palestra Cenários e Tendências Macroeconômicos do Brasil, com análise do setor automotivo. Boa tarde, senhoras e senhores. Por favor, modula o som. Boa tarde. Eu não vou ficar muito parado aqui em cima, não. Eu circulo aí no meio de vocês, pode ir acostumando. Gente, a grande questão que tinha hoje, antes de começar, seria como é que nós vamos resolver o problema do abastecimento. Um amigo de São Paulo, talvez sabendo dessa coisa, das perguntas que vão surgir, ele mandou uma brincadeirinha para mim, que infelizmente a internet não permitiu colocar no ar. Gente, ele mandou a foto do gordinho, do posto de petróleo Ipiranga, e falou, pergunta para o gordinho. Que hoje quem sabe a pergunta é só o gordinho, a resposta quem sabe é só ele. Mas, gente, pelo que a gente conseguiu coletar de informação, o que a gente tem é uma queda de 10% no diesel, por enquanto, que é o que está na internet. O que a gente tem, essa queda por 15 dias, os caminhoneiros estão pedindo por 6 meses. O que a gente tem é uma queda do valor das ações da Petrobras na Bolsa extremamente forte, muito forte. Ou seja, mais uma vez, o Brasil vive crises. E isso, gente, não vamos estranhar.
Não dá para estranhar. O Brasil vive crise desde o dia do descobrimento. Tanto que o que era descobrimento, de repente, virou uma invasão e nós tomamos a terra dos índios. Porque a cada vencedor que a gente tem aqui no Brasil e no mundo inteiro, a gente muda. E muda fortemente, ou seja, a gente reescreve a história com uma facilidade brutal. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, por que eu estou citando isso? Porque a gente vem, desde a fundação, tendo problemas. Nós vivenciamos crises, uma atrás da outra. Então nós vivemos a crise da derrubada da monarquia, que foi uma derrubada sem sangue. É o jeito do brasileiro fazer. Nós tivemos a instalação da República com o primeiro presidente que não tinha a menor ideia do que era ser um presidente da República, ele não tinha se treinado para isso. Então, se a gente olhar, a partir daí a gente vive crises. A gente tem ditaduras, a gente tem uma crise de 29 do café da Bolsa de Nova York, que foi mais do que avisada. A gente tentou dar um jeitinho. Aí nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. A gente também tentou dar um jeitinho. A gente sempre viveu no jeitinho. Então, nós passamos pela crise de 73 do petróleo, época de ditadura militar. A gente ignorou que estava numa crise. Não, para que isso? Né? Era o Delfim Neto, ele falou, não, para que bobagem? A gente consegue sobreviver a esse aumento do petróleo. Quando chegou em 79, nós quebramos. Ou seja, a gente tem uma tradição de viver crise. E a gente tem uma tradição de fazer tudo ao contrário do resto do mundo. Então, vamos dar uma olhada. 73, o mundo quebrou. Quebrou. Então, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suécia, os postos fechavam à noite, postos fechavam durante vários dias, ninguém podia abastecer carro. Aqui no Brasil, normal. Quando chegou em 79, só aí nós entramos na crise. Chegamos em 2008, de novo, a mesma coisa. O mundo quebrou pior do que o crack de 29. E o que nós fizemos? Não, isso daí não é um tsunami, isso não é um maremoto, isso é uma marolinha. E nós pegamos o dinheiro do Tesouro, injetamos na economia e o Brasil passou a crescer a índices fantásticos. Todo mundo aplaudiu. Uma hora a conta veio para pagar. E aí, enquanto nós entrávamos em recessão, o mundo voltou a crescer. Ou seja, nós sempre estamos na contramão. Então, só olhar. O mundo está crescendo, o Brasil está em crise. O mundo está em crise, o Brasil está crescendo. A gente anda sempre na contramão. Parece que é um jeito que a gente tem sempre de achar uma maneira diferente de fazer. Agora, o que o brasileiro tem de mais característico? Empreendedorismo. É só circular pela cidade de vocês, pelos arredores. Certo? A gente tem mania de crescer. Você fica 10 anos sem vir ao estado de Santa Catarina, você leva um susto. O que era pista simples ficou dupla. Aonde tinha algumas casas, tem assim, uma coleção de edifícios. Né? Aonde tinham poucas indústrias, de repente surge uma série de indústrias. Então vocês têm a mania de empreender, de crescer, e isso é do brasileiro. Tanto que o brasileiro cresce toda vez que o governo não atrapalha. E cresce muito. Agora, por que eu estou aqui contando e está aparecendo lá a história do automóvel? Porque nós cometemos um erro seríssimo, isso é histórico, isso é educacional. O brasileiro acha que entende tudo do presente, desconhece o passado, e por desconhecer o passado e achar que entende tudo do presente, ele morre de medo do futuro. Gente, o futuro é uma sequência de ações da gente. A gente fala assim, nossa, mas o governo fez tudo errado. O governo somos nós. Os orçamentos do governo não são os orçamentos do governo, são os orçamentos nossos, é o dinheiro da gente que está lá. Foram os impostos que a gente recolheu que está lá. A gente precisa vigiar isso, ser mais participante, participar mais. Quem faz a política deveríamos ser nós, só que a gente não faz. A gente fala, o povo vota errado. O que a gente fez para convencer o povo, que somos nós, a votar certo? O que a gente, em realidade, tentou fazer para mudar o país? A gente é bom para tocar o negócio da gente. Só que aí a gente não cuida do imposto que a gente recolheu. E como a gente tem uma legislação completamente maluca, a gente nunca sabe exatamente o que foi baixado pela Receita, se é exatamente interpretado assim ou assado, a gente faz mais ou menos.
Então é o país do jeitinho. Agora, esse país do jeitinho, para quem quer construir um país sério, não dá. A indústria automobilística tem de fazer sério, ela não tem alternativa. Ela é quem mais recolhe imposto no país. O ano passado nós recolhemos 44 bilhões de reais, sobre um faturamento de 100 e poucos bilhões de reais. Então a gente recolhe muito imposto. E a marcação cerrada do governo em cima. Portanto, a gente precisa crescer. Voltamos um pouco antes de entrar na história. Crise dos caminhoneiros. Senhores, eles não são culpados. Eles são aquela parte da sociedade que não aguenta mais e que está protestando e fazendo exatamente o que todos nós queríamos fazer. Era hora de dar um basta. Eles falaram basta. Eles podem estar exagerando? Um pouco. Mas de novo, é uma categoria da sociedade se movimentando. Para empresário, fica difícil falar, eu vou fechar a fábrica durante 15 dias. Não dá. Eles estão tanto no prejuízo que é melhor falar, para agora para o prejuízo não aumentar mais. Agora, vamos um pouco, e eu não conhecia, e fico extremamente triste de não conhecer, que eu conheço o Brasil inteiro, aqui. E por que eu gosto de conhecer o Brasil? Tinha um slogan da TV Manchete, a falecida TV Manchete, o Brasil que o Brasil não conhece. Sabe quem vocês são? O Brasil real. O Brasil real não está em Brasília. O Brasil real está aqui, está em Blumenau, está nas fábricas de São Paulo, nas fábricas de Curitiba, do Rio Grande do Sul, nas fazendas, no interior de Santa Catarina. Ou seja, este é o Brasil real, esse é o Brasil que paga a conta, esse é o Brasil que recolhe impostos. Então, senhores, se orgulhem de ser o Brasil real. E eu adoro conhecer esse Brasil real. Eu terminei de chegar agora, princípio do mês, AgriShow, Ribeirão Preto, interior de São Paulo. É a terceira maior feira de máquinas agrícolas do mundo. É a maior da América Latina. Em 4 dias foram vendidos 2 bilhões e 700 milhões de máquinas. É um monstro. Vende picape, vende trator, vende máquina de construção, vende automóvel, vende tudo que vocês podem imaginar. E vende tecnologia. Por exemplo, estava lá o trator sem tratorista, circulando. Senhores, na agricultura é o primeiro lugar que vai desaparecer o operador. Quando a gente fala autonomia, se prepara, vai sumir. Não tem nenhum lugar para o tratorista sentar, é tudo via satélite. Então, gente, o mundo está mudando e é isso que eu tenho de passar para vocês que são empresários, que são executivos e que estão se preparando para um novo mundo. Um novo mundo nós temos de construir. Presta atenção, a maior revolução que o mundo já passou é a revolução que nós estamos vivendo hoje. Depois dessa coisinha aqui, ó, desculpe, o mundo mudou. As informações que eu estava passando para vocês, eu estou pegando tudo aqui. Eu paguei conta de banco hoje por aqui. Eu falei com a minha filha por aqui. E se eu tiver com muita saudade, eu boto a imagem dela e falo direto. Então, gente, o mundo mudou demais e vai continuar mudando. E o que impressiona, numa velocidade que nunca existiu. A velocidade é grande demais. Então, o que acontece? O setor automotivo, o segmento automotivo está vivendo hoje as maiores revoluções da história. Eu tenho indústria 4.0, eu tenho carro elétrico, eu tenho carro híbrido, eu tenho um novo relacionamento com esse negócio chamado consumidor, com esse bicho chamado cliente que está mudando. Eu tenho, ao mesmo tempo, de resolver a questão de conectividade, eu tenho de resolver a questão do carro autônomo. É muita coisa para resolver ao mesmo tempo, sendo que cada uma dessas revoluções me custa alguns bilhões de dólares. No mercado que dizem, o automóvel está no fim. Curiosamente, o automóvel está no fim, a gente deve terminar esse ano com alguma coisa próxima a 90 e poucos milhões de unidades, quase 100 milhões de veículos vendidos no mundo. Isso porque nós estamos no fim. Quem é o causador maior do crescimento? China. Deve fechar com 30 milhões de unidades. Então, o que a gente pega? Se os grandes países desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, agora a China, eles podem falar, estamos cansados do automóvel. Nós ainda não cansamos.
Nós ainda precisamos dele. Nós não temos o transporte público que a gente sempre quis. Então, vamos tentar entender onde é que tudo isso começou. Como é que se foi criada essa coisa que gera tanta paixão, movimentam tantos recursos e gera tanta polêmica? Porque o pessoal sobre automóvel é igualzinho a gente sobre futebol. Todos nós somos técnicos. Todos nós entendemos profundamente a melhor escalação. E quando o time com a escalação da gente perde, o problema foi que o outro técnico não fez o que você tinha pedido. Vamos lá, vamos começar a contar um pouco da história para vocês. Entra aí. A humanidade vive ciclos de criatividade de tempos em tempos. Seja porque teve uma grande peste, seja porque teve alguma grande revolução, alguma guerra. Mas, de repente, a humanidade se encontra em alguns momentos na famosa conjunção austral, que a gente não sabe o que gerou aquilo. Então, num determinado momento, no final do século XIX, na região de Stuttgart e adjacências, surgiram vários grandes inventores. Surgiu o Carl Friedrich Benz, que é o Carl Benz, que em realidade criou o primeiro automóvel registrado e teve patente do governo alemão. Só que ao mesmo tempo tinha um senhor chamado Gottlieb Daimler, que inventou o primeiro motor diesel e também seu primeiro automóvel. Mas não eram só eles. Ali do lado, na França, uma série de outros cientistas criavam viaturas muito similares uma dos outros. Só quem recebeu o título do grande inventor foi o Carl Benz. E aí começam as inverdades da história. Gente, a gente conhece uma coisa chamada Mercedes-Benz. O senhor Carl Benz jamais conheceu o senhor Gottlieb Daimler. Só nos primórdios do século XX que as duas empresas numa crise se unem. Eles nunca se encontraram. Só que nesse final de século XIX, nesta mesma cidade, tinha um senhor chamado Bosch, tinha um senhor chamado Mali, tinha um senhor chamado Porsche. Sabe o que deu, gente? A criação do primórdio da indústria automobilística. A criação da moto, a criação do caminhão, a criação do ônibus. Então, o que a gente tem de olhar, de vez em quando isso acontece. Só que os automóveis eram produzidos para a elite, para a nobreza europeia. E o que é que faz o tal Henry Ford, o homem considerado um dos maiores estrategistas que já teve, mas provavelmente um dos maiores mão de vacas que já teve na história? Ele pedia para os fornecedores entregarem as peças dentro de uma embalagem de madeira com medidas especificadas. Ninguém entendia, dava até o tipo da madeira. A madeira especificada que vinha na embalagem era transformada num assoalho, o assoalho do Ford. Ele era tão controlado com dinheiro que ele fazia até isso. E os fornecedores só foram perceber isso muitos anos depois, que ele estava entregando, junto com as peças, também um assoalho.
Então, senhores, ele inventa uma maneira de produzir um carro que o funcionário dele podia comprar. Ele comete erros, aquele negócio, o carro pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. Ele comete erros, ele faz algumas barbaridades, mas ele consegue criar um carro a um preço tão competitivo que provocou a explosão de demanda do carro. Então, eu acho que aí, só para dar uma resgatada, tem quem inventa o carro, certo? E tem quem torna o carro viável em termos de larga escala. Agora, vamos começar. Brasil. Como é que a gente fica com o Brasil? Por que o Brasil, essa paixão tão grande por automóvel? 1893, o nosso grande inventor, Alberto Santos Dumont, importa um Peugeot. Zé do Patrocínio também importou depois. Uma série de figuras importantes importam depois automóveis. Curiosamente, todos Peugeot. Então, durante muito tempo, a Peugeot foi líder do mercado aqui no Brasil, porque só tinha ela. E é engraçado, pula para ali. O sucesso foi tão grande no automóvel no Brasil, o brasileiro é novidadeiro, ele gosta, que já em 1919, o próprio Henry Ford, durante a Primeira Guerra Mundial, lá na Europa, ele resolve abrir um novo mercado aqui e coloca a autorização para a primeira linha de montagem, CKD, aquele que vem as peças a gente monta, aqui no Brasil. Depois, 1925, lógico que a GM não ia ficar quieta, ela autoriza a montagem da primeira linha de montagem aqui. Depois, 1938, vésperas da Segunda Guerra Mundial, vésperas, a gente faz uma coisa extremamente brasileira. A gente primeiro demora para decidir de que lado que a gente entra. Ou entra do lado do Leixo, ou entra do lado dos aliados. A gente demora para decidir. E nessa demora, junta um monte de militar e fala, vamos fazer uma fábrica de motores de avião. É feita lá em Duque de Caxias. Uma fábrica gigantesca, estatal. Gigantesca, maravilhosa. O que acontece? A fábrica ela demora tanto tempo para produzir os primeiros motores de avião, que quando o motor fica pronto, o modelo do avião que ia usar aquele motor não era mais produzido. Quer dizer, a gente é brilhante, né? Volta e meia a gente faz grandes bobagens. Só que sobraram as instalações moderníssimas para a época, numa região difícil acesso, impossível de ser bombardeado, por isso foi colocado naquela região, que era uma região muito fechada, cheia de montanha. Então, o que eles fazem? Eles vão atrás de uma empresa, 1949, final da Segunda Guerra Mundial, os primeiros 4 anos depois da Segunda Guerra, e eles vão até uma empresa italiana que os negociadores brasileiros sabiam que estava quebrada e compra tecnologia. Uma tecnologia que foi comprada, mas nunca chegou aqui porque a empresa estava quebrada. Só em 1951, a Alfa Romeo compra toda aquela estrutura e começa a montar o famoso Fenemé, que ajudou a construir, digamos assim, o Brasil. Vamos um pouco mais para frente, 1952. É criada, de novo, a gente vive de verdades históricas. Quando a gente fala de fake news, no Brasil, fake news já existe há muito tempo. Então, o que acontece? É criada pelo almirante Lúcio Meira a subcomissão para a fabricação de jipes, tratores, caminhões e automóveis. Isso surgiu em 51, em realidade. A ideia, por quê? O Brasil saiu da Segunda Guerra Mundial com um superávit gigantesco, inclusive com a CSN ganhou de presidente do governo norte-americano. Você tinha de fazer alguma coisa com aquilo. Então, o que você faz? O almirante Lúcio Meira, que era um profissional seríssimo, ele entrega um estudo para o presidente Getúlio Vargas, então eleito, não era mais ditadura, então eleito, ele foi eleito pelo povo, o GG voltou, né, que era o slogan na época, e ele fala, nós temos 100 milhões de dólar da época, para modernizar os portos, 250 milhões de dólares para modernizar as ferrovias, certo? Ou 300 e poucos milhões de dólares para fazer toda a área de cabotagem. Só que a gente não tinha dinheiro, porque todo o superávit comercial que a gente tinha conseguido com a Segunda Guerra Mundial, o aluguel da base de Natal, etc., etc., nós gastamos em tratores, combustível e lingerie. Senhor, lingerie não é gozação. O Brasil, na época, não produzia essas lingeries maravilhosas de hoje. Nós não produzíamos. Quem produzia era a França. E as mulheres, no pós-guerra, no afã de viver a paz, resolvem comprar lingerie de montão. O que acontece? A gente tem um baby boom fantástico depois, né? Foi um tal de fazer neném que não acabava mais. Mas a gente queimou todas as reservas que tinha.
Então, em português, claro, que a gente tem de olhar, a gente fica sem dinheiro, a gente fazia leilões de dólares, que não tinha dólar. Então, o que acontece? Ele mostra isso e fala, por que a gente não produz automóvel aqui? O Getúlio falou, isso é impossível. Ele falou, não é possível. Durante a Segunda Guerra Mundial, nós criamos uma incipiente indústria de autopeças, mas que consegue produzir uma série de coisas. E as alemãs estão chegando aqui, Bosch, uma série de gente já tinha prometido que vinha para o Brasil. Aí ele fala, tá ok, toca, mas eu quero ver se são eficientes. Aí ele monta, então, em 1953, a primeira mostra, o primeiro salão do automóvel da história, no saguão do aeroporto Santos Dumont, na então capital federal, Rio de Janeiro. É sucesso, o Getúlio concorda e se fazem novos passos. Vamos para o próximo passo? Mais uma telinha? Que são essas coisas, pequenas histórias. Por que surge a indústria automobilística no Brasil? A experiência com a vizinha Argentina, que então era um país riquíssimo, tinham sido péssimas. Ninguém queria vir para a América do Sul. Só que como é que a gente consegue? Vamos lá. Clica aí para a gente mostrar. 1949, o Grupo Monteiro Aranha, extremamente poderoso em termos financeiros, convence a Volkswagen a vir para o Brasil. Vamos lá. 50 desembarca no Rio de Janeiro o Alfred Jordskowski. Quem era? Esse era um senhor que tinha sido um gigantesco empresário de distribuição de produtos Mercedes-Benz em Viena, na Áustria. Quando ele sabe que vão invadir a Áustria, ele sai, vende tudo que tem, muda para a Inglaterra, chega lá. Ele foi o maior, depois do Barão de Mauá, ele foi a pessoa que mais dinheiro teve no Banco da Inglaterra. Só que ele detestou o fog londrino e o estilo de vida de Londres. Muda para Nova York, cria uma empresa chamada Delicious Chocolate Company, com uma receita da avó dele, para vender para os americanos. Só que o abastecimento de cacau era muito ruim. Ele resolve fazer uma viagem para o Brasil. Desembarca no Rio de Janeiro, capital federal, e descobre que não tem táxi decente e não tem serviço de transporte público. Ele importa chassis da Mercedes-Benz e importa automóveis para fazer táxi. Então, o que faz? Ele conversa com William Aspel, que era o presidente mundial, e consegue convencer a montar uma fábrica aqui. Vamos um pouco mais para adiante? Ou seja, é um empreendedor, tal como vocês. A montagem dos chassis de caminhões transformados em ônibus ocorre no galpão da Coca-Cola em São Cristóvão. E aí o William Aspel vem para cá, que era o presidente mundial, conhecer. Um pouco mais? Vamos lá? 1952, proibição da importação de autopeças. Vamos um pouco mais para frente? Já era a proteção para os produtores nacionais. Início de 53, da fábrica da Mercedes-Benz do Brasil. Senhores, vocês vão ver que o Juscelino vai chegar só lá na frente, aí vocês vão entender a fake news. Vamos um pouco mais para frente. 1953, início da construção da fábrica da Volkswagen. Aquele monstro que tem na Anchieta foi construído em 53. Vamos um pouco mais para frente? O que a gente pega? Início da montagem já dos Volkswagens, mas ainda não na fábrica. Vamos um pouco mais para frente? A gente pega, vem o Assar Gabrielson, fundador da Volvo, vem aqui estudar onde instalar uma fábrica de caminhões. E ele escolhe o local em 53. Vamos um pouco mais para frente? 53, inicia a montagem, CKD, de produtos da Ford na cidade de São Paulo. Vamos um pouco mais para frente? 54, proibição da importação de veículos. Aí não podia entrar mais nada. Aí vocês de Santa Catarina entraram em desespero total. Porque vocês eram grandes importadores de veículos Volvo modelo Viking. Vocês adoravam esse caminhão, era o caminhão que melhor aguentava o tranco aqui. Aguentava barro, aguentava qualquer coisa, tinha uma capacidade para aguentar sobrecarga muito grande. Então isso eu peguei na história da Volvo lá, que se vendia muito na região, principalmente aqui em Santa Catarina. Um pouco mais. Aquele sonho da fábrica da Volvo morre aqui. 1954, Getúlio Vargas suicida, dá um tiro no peito, ele sai da vida para entrar na história. E com isso daí o projeto da Volvo não veio. Veio só muitos anos depois. 55, aí entra a fake news. Ok? O Lúcio Meira começa a subcomissão, você tem o suicídio de Getúlio, assume o Café Filho, o Juscelino Kubitschek é eleito em 1955,
Em dezembro de 55, ainda candidato eleito sem tomar posse, ele vai inaugurar o primeiro bloco de motor produzido na América do Sul. Porque diziam, como aqui o clima era tropical, o bloco do motor trincaria imediatamente após a fundição, por causa da umidade, etc, etc. Foi fundido, o Brasil hoje é um dos maiores produtores de motores do mundo. Ou seja, a gente vive de fake news. O que a gente pega? Esse já é o Juscelino. O Juscelino pega toda a história que tinha sido construída pelo Lúcio Meira, contrata o Lúcio Meira, nomeia como ministro de Indústria, ele cria o GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, e a partir daí então eles tocam a vida. Ou seja, aí você vai começar a ver a inauguração das fábricas que começaram a ser construídas em 53. Vamos lá, próxima tela. E aí a gente tem 56, inauguração da fábrica da Mercedes, vamos um pouco mais. 56, lançamento da Romizeta, alguns de vocês devem lembrar. Vamos um pouco mais. Inauguração da fábrica da Volkswagen, já com o JK, essa é a famosa foto, só que essa fábrica começou a ser construída em 53. Ele cria dentro do GEA o plano 50 anos em 5, desenvolvido pelo marqueteiro dele, que chamava Frederico Schmidt, que era extremamente competente, e ele faz realmente 50 anos em 5. Quando você chega, você tinha aquelas planilhas montadas pelo pessoal do Exército para ele, pelos intendentes, eles colocavam a planilha, indústria siderúrgica, estágio, indústria, estradas, estágio, Brasília, estágio, indústria automobilística, estágio. Onde dava problema, ele chamava e administrava. Era um presidente. Ele entendia o que estava fazendo. Tinha um problema na obra, ele pegava o aviãozinho, ele era o rei do avião, e pegava e ia para lá na obra, chegava super cedo, acertava as coisas da obra e vamos embora. Ou seja, ele conseguiu realmente mudar o Brasil. Quando chega, vamos à próxima tela, quando chega o final do mandato dele, a indústria automobilística, a IGM, em São José dos Campos, 59, vamos um pouco mais, quando chega o final do governo dele, início da produção do Fusca, o primeiro veículo produzido pela Volkswagen foi a Kombi, não foi o Fusca. E aí é um detalhe que normalmente as pessoas desconhecem. Vamos um pouco mais? Então, dá uma pausa aí, certo? Dá uma pausa, e aí só para explicar. O que acontece? Quando ele termina, os automóveis brasileiros tinham mais de 90% de internacionalização. Um projeto feito em 5 anos. Mais importante do que isso, ele consegue convencer uma série de fábricas a vir para cá, tipo Cinca, porque a mulher dele era parente de um acionista da Cinca na França. E vem para o Brasil, não aquelas grandes empresas, Ford e GM, para o programa Vem, em realidade, aquelas empresas que estavam buscando novos rumos. Volkswagen, Mercedes-Benz, Toyota, DKV, Kaiser. Vocês vão, Kaiser, o que é Kaiser? Kaiser era uma empresa que tinha quebrado no mercado norte-americano, foi dividida as máquinas, uma parte para o Brasil, outra parte para a Argentina. Na Argentina produzia um carro chamado Kaiser, no Brasil produzia um carro que todos vocês mais antigos conheceram, chamado Willys Overland do Brasil. Se a gente lembrar, Itamaraty, Aero Willys. Ou seja, foi assim que a história do Brasil foi feita. Nós não fizemos uma história com os vencedores, tornaram-se depois os grandes vencedores. Próxima tela, vamos lá para o Brasil. As principais décadas. E aí vocês vão ver uma história de quanto a gente fez. Olha lá, Gordini, São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano, por isso ABC. Olha lá, Itamaraty, Aero Willys, TC, Volkswagen, Variant, Corcel, primeiro, não é nem o segundo. Maverick, Ford Maverick, Opala, Chevette, Passat, Corcel 2. Então, gente, só para a gente ter uma ideia, a gente hoje fala dos carros, que talvez a gente não tenha toda a tecnologia que a gente gosta. Vocês sabem que o Opala era o carro mais desejado do Brasil? Tinha um modelo do Opala que era considerado o carro top. Gente, isso fazem pouco mais de 15 anos. Era o Opala preto,
4 portas, diplomata, motor 4.1. Ele era tão estável que você saía da concessionária, parava num posto de material de construção, comprava 2 sacos de areia de 60 quilos e botava um de cada lado para ele sentar. Porque senão a traseira que saía que era doida, né? Outra coisa, ele tinha as rodas, às vezes, não tão bem fixadas. E, de repente, você estava dirigindo na Anchieta e passava um pneu ao seu lado. Era isso mesmo. A gente já produziu algumas coisas assim incríveis. Então, é importante resgatar que hoje a qualidade que a gente tem, os ISOs da vida que a gente tem, os sistemas Toyota de produção que nós temos, tudo que nós temos hoje, gente, foi conseguido com muito sacrifício, com muita loucura. Gente, a gente chegava, você era carteiro, você chegava dentro de uma fábrica no ABC para entregar uma carta. Sabe ler e escrever? Sei. Quanto você ganha? X. O dobro para você vir trabalhar aqui. Era mais ou menos, a indústria automobilística era isso. Não tinha mão de obra. A Scania, a história famosa, estava assim, contrata. Exige colegial completo. Semana seguinte, contrata. Exige ginásio completo. Na outra semana, contrato. Primário completo. Contrata. Alfabetizamos. Essa é a realidade, gente. Foi muito difícil construir essa indústria. Senai surge daí. E um dos grandes incentivadores do Senai, e que ajudou a criar, foi a Mercedes. Ela montou uma escola dentro da fábrica para formar gente. E, aliás, ela tinha um azar enorme, porque na hora que saía a primeira turma, ia lá a GM, a Ford, todo mundo, eu pago mais. E quem tinha pago o custo, mas ela achava que isso era parte do jogo. Por que vai parar tudo no ABC? Santo André, São Bernardo, etc, etc. Vamos lá ver, rapidinho, passando rápido. Olha lá. Porque você tinha terminado de inaugurar tanto a Dutra, que ligava a capital federal, Rio de Janeiro, com São Paulo, que era a capital industrial, como você tinha ligado o Santos, que era o porto, até São Paulo. Via Anchieta, erguida pelo Adhemar de Barros, primeira estrada completamente em concreto feita. Então a estrada era moderna, ligava rapidamente. Você tinha grandes chácaras e grandes sítios na região, em terra muito barata na região do ABC. Sendo que um dos grandes proprietários chamava Simonsen. E esse Simonsen, que depois foi prefeito de São Bernardo do Campo, ele resolve doar áreas de terra para as fábricas que estavam chegando, para a grande fábrica. Porque ele deixava o entorno todo para depois vender para a indústria de autopeça, e ele ganhou um monte de dinheiro. Certo? Mas, em realidade, foi esse o principal foco, colocar em São Paulo. Vamos um pouco mais para frente? Vamos lá? As pioneiras, só para vocês terem uma ideia de quem construiu essa indústria. A GM em São Caetano, que, aliás, não produzia só automóvel lá, produzia caminhão, mas também produzia, as mulheres vão gostar disso, produzia geladeiras Frigidaire. Era produzido na mesma linha de produção. Geladeira Frigidaire, durante muito tempo, foi a GM que produziu. Vamos lá, Mercedes-Benz São Bernardo, Willys Overland, que depois vira Ford, Cinca, que depois vira Chrysler, depois vira Volkswagen, Scania Vabis, que começa sendo produzido dentro da DKV, Toyota, Carmanguia, International Harvest, que depois vira Volkswagen Caminhões. Próxima tela, por favor. De 60 foi a década da consolidação. Vamos um pouco mais para frente. 70, uma nova abertura, né? Com a vinda da Fiat e da Volvo. A Fiat ficou para Betim, estava tudo certo. E como na época o presidente da República chamava Geisel, todo mundo tinha absoluta certeza que seria num único estado de São Paulo, num estado só do país, chamaria Rio Grande do Sul. De novo, de vez em quando, surgem empreendedores, um grupo coordenado por Lerner e mais uma turma lá de Curitiba, que pegaram um avião, foram para Gotemburgo, Suécia, desembarcaram lá em pleno inverno. Os suecos ficaram assim, mortos de pena daqueles carinha. Aqui tudo passando frio, porque eles não imaginavam o que era o frio sueco, certo? Fizeram a apresentação com aquela Super 8 da fantástica Curitiba da época, que era coisa de chorar, só que eles mostram uma famosa plantação de tomates. A plantação de tomates de Curitiba, que era grande, virou onde hoje está a fábrica da Volvo.
Então, para vocês terem uma ideia de como é que foi esse trabalho. Então, o Geisel perdeu a aposta e a fábrica foi parar em Curitiba. Vamos um pouco mais para frente? Década de 80, tempos de crise. Porque tudo aquilo que a gente enganou em 73, teve a crise de petróleo, a gente falou, não vou entrar em crise. Coisa do Delfim. 79, o aumento foi tão grande que aí nós entramos em crise feia. Nós perdemos uma década. Vamos à próxima tela? 90, aí começam as boas notícias. Olha lá, modernidade chega. Foi Collor. Vocês falam, mas por que o Collor está aí? Gente, teve um cara chamado Dom João VI, que a gente estuda na escola primária, que abriu os portos para o Brasil. Esse daí abriu a segunda vez. Ele pode ter feito um monte de coisa errada, até a história da Elba, ele pode ter feito um monte de coisa. Mas ele abriu os portos, sim. Talvez ele não soubesse o que estava fazendo, mas ele abriu, certo? E aí a época da modernidade chega. E o que acontece? É a época que a gente tem um orgulho profundo de ser brasileiro, que era a época do mito à máquina, era a época do Ayrton Senna, era a época do Senna passeando depois de ganhar a corrida no Autódromo de Interlagos, e que a gente acordava de manhã e chorava porque o cara era um campeão como nós nunca tivemos, certo? Então, foi a época de glória da gente, década de 90. Vamos um pouco mais para frente? Cai o Collor, assume Itamar, cria o plano do carro 1000 e a indústria explode. Aí começa a vir todo mundo para cá. Então, o que acontece? Produção de autoveículos, o que foi acontecendo? Vamos dar uma olhada para vocês verem como o Brasil é incrível, é assustador. Olha aí, vamos pegar a tela, olha lá. Eu vou até descer, que aí tem de ver de pertinho. Olha, gente, quando a gente chega aqui, a produção de 1000 e poucas unidades, quando a gente começa a crescer, vocês podem olhar que todos os anos, 79 e 81, crise do petróleo. Quando a gente chega aqui, 89 para 91, crise cambial, quebra de uma série de países lá fora. Quando a gente bate aqui lá em cima, certo? Vem a crise, o choque do Fernando Henrique, prometeu que não ia mexer no dólar, o dólar foi parar lá em cima e arrebentou toda a economia. Quando a gente sobe, bate lá em cima, os gloriosos anos do Inovar Alto, os gloriosos anos do milagre brasileiro, os gloriosos anos que a gente julgava, a gente tinha certeza que o país do futuro tinha virado presente. A gente tinha paixão por esse Brasil. Era o Brasil que tinha dado certo. Só que o que não contaram para a gente naquela época é que a gente estava pegando 300, 400 bilhões de reais do Tesouro Nacional, passando para a mão do BNDES para financiar a juros que eram inviáveis. A gente fez, foi bonito. A gente pegou as reservas, a gente jogou tudo. Lógico, o mercado cresceu. Todo mundo aplaudiu de pé. Só que na hora de pagar a conta, todo mundo ficou triste. É igual aquele casal que tem a filha muito bonita e fala, mãe, eu quero a festa de casamento dos meus sonhos. O pai fala, eu tenho uma reservinha aí e tal, uns 40 pau, dá para fazer. Não, a festa custa 150. A filha sai feliz, separa um ano depois e o pai quebra. Foi mais ou menos isso com o Brasil, é sem tirar nem pôr, nós gastamos o que não tínhamos. Então é simples. E aí a gente fica bravo quando vê essas coisas, mas pô, o Brasil quebrou, a gente estava feliz, a gente estava vivendo o futuro. E de repente nós não éramos mais o país do futuro. E sabe o que nós fizemos? Durante esse período que a gente estava crescendo, a gente ficou preocupado em consumir, ir no shopping, comprar tênis importado, carro novo, caminhão novo. Nós resolvemos fazer um monte de coisa, tudo novo, TV nova, tal, eletrônico novo, notebook novo. E a gente esqueceu da educação. E aí começa a descida, que já vinha de algumas décadas. Aí nós terminamos de destruir. Nós deixamos de ter a coisa mais importante, que era o amor ao país. Deixamos de ser brasileiro, profissão e esperança, para virar um brasileiro com medo na hora que entrou na crise. Pela primeira vez nós viramos pessoas medrosas. Eu me lembro do presidente da Fiat, de muitos anos atrás, quando nós tivemos uma das crises, ele falou, não estou preocupado. Mas Razelli, Giovanni Razelli, por que você não está preocupado? Simples. Se essa crise fosse na Europa, o europeu é assim, ele junta dinheiro para comprar um carro zero. Aí ele tem o dinheiro. Quanto? X mil euros. Eu tenho 30 mil euros para comprar o meu carro. Ok.
Aí vem a crise. Melhor não comprar agora. Sai do mercado. Aí ele junta, de novo, outros 30 mil euros para gastar aquele 30. Então demora 5, 6 anos para recuperar o mercado. Ele falou, o brasileiro é engraçado. Nós estamos no mês de maio. Você encontra no barzinho tomando uma cachaça com um amigo seu que tem uma empresa. Ele fala, eu vou te contratar em agosto, que eu vou ter uma vaga. O cara sai, passa na concessionária e já compra um carro zero. Ele está desempregado. É isso o brasileiro, gente. Só que até isso, a crise que nós tivemos, certo, nos últimos anos de Dilma, foi uma catástrofe quando nós tivemos de pagar a conta. Nós ficamos assustados com o tamanho da conta para pagar. E falando sério, até hoje ninguém parou para mensurar exatamente qual o tamanho do buraco que nós arrumamos. É um buraco muito grande que a gente vai pagar durante muito tempo. Então, quando está todo mundo reclamando, pô, a Petrobras, o preço do petróleo, do diesel, gente, está tudo errado. O tal parente pegou a empresa devendo 500 bilhões de dólares, o maior endividamento de uma empresa no mundo, e já reduziu para 270. Desculpe, o cara está fazendo trabalho. Ele, qual a maneira que ele tem de fazer dinheiro? Preço do combustível. É por onde entra o dinheiro. Pré-sal, funcionário, sindicato, é só saída. A entrada está, eu pegar dinheiro do gás, eu pegar dinheiro do etanol, eu pegar dinheiro do combustível. E jogo na flutuação mundial, igual ao mercado norte-americano, que a gente sempre bateu palma, ele está seguindo a norma do mercado internacional. Só que a gente acha que a norma só é boa quando baixa. Se subir, para mim, não vale. Aí a norma é ruim. Então, de novo, isso a gente tem que tomar cuidado. Venda de autoveículos, de novo, reflete aquela questão da produção. Então, só para a gente dar uma olhada, olha aí. Repete a mesma coisa. Porque o que é a produção, se não um reflexo de exportação, mais reflexo de vendas no mercado interno. Então, tem aí vendas de autoveículos que reflete mais ou menos aqueles períodos que eu já mostrei. A próxima tela, por favor. Exportação de autoveículos. Gente, aqui é claro, vocês têm empresas, vocês exportam. Portanto, vocês vão entender isso com facilidade. Presta atenção. Nós já exportamos muito. Toda vez que o mercado interno estava muito fraco e toda vez que o dólar estava muito favorável para a exportação. Então, é só olhar quando a gente está batendo os picos. Se a gente olhar de novo lá no Banco Central, qual era o dólar dessas épocas, a gente vê que está altamente favorável. O que está acontecendo agora? Ó, nós batemos um recorde de exportação no ano passado. O recorde até então estava aqui, 2005. Olha o dólar de 2005. Olha o dólar aqui. Então, sempre está refletindo. Só que aqui, eu falo com todo orgulho por ser diretor da Anfávia, tem um elemento novo. Nós tivemos, de 2012 até 2017, um projeto chamado Inovar Alto, que era um sistema de 5 anos, em que eu tinha de ganhar eficiência energética, eu consegui 15% de redução nas emissões. Aí vocês o que é redução nas emissões? Não, agora vocês querem entender? 15% de redução do consumo de combustível, que reduz em 15% a redução de emissões. Isso significa alguma coisa como 7 bilhões de árvores. Os números são assustadores. Ou seja, o que a gente está conseguindo preservar a natureza com esse Inovar Alto é absurdo. Só que nós conseguimos construir um carro com tamanha qualidade que a gente fez, por exemplo, motores de 3 cilindros, injeção direta, bloco de alumínio, turbo. E aí, gente, é a coisa que tem que tirar o chapéu para o brasileiro. Fazer isso com gasolina 98 octanas, facinho. Fazer isso com 96, fácil. Faz com flex. Faz misturando 25% a 27%, a 29% de etanol, que é o nosso combustível. E a gente vive brigando que nós temos um motor biocombustível. Não é bi, é flex, de flexível. Eu funciono com 10% de etanol e 90% de gasolina, ou funciono o inverso, ou funciono 50-50. Eu sou flexível, funciono com qualquer mistura. Agora, desenvolver um motor
com ganho de eficiência energética com gasolina já é um desafio. Agora, conseguir esse ganho da mesma maneira, certo, com motor flex, usando qualquer combustível, é extremamente difícil. Nós somos competentes nisso. E na hora que nós ganhamos toda a eficiência de airbag, ABS, etc., eu vou muito ao Chile e Uruguai. E toda vez que vou ao Chile e Uruguai, ocorre o seguinte, eu vejo qual tipo de carro que está vendendo mais. Nós perdíamos feio no Chile, a gente perdia feio no Uruguai. Hoje, você vai para lá, só vende carro brasileiro. Ou seja, nós ganhamos muito forte. Vamos um pouco mais para frente? Complexo automotivo. Para vocês entenderem o que é o Brasil em termos automotivos, é uma coisa assustadora. Olha aqui, ó. A gente vai de Canoas, Caxias do Sul, Horizontina, Gravataí, Montenegro, Santa Rosa, São José dos Pinhais, Curitiba, Campo Largo, Iracemápolis, Tirapina, Suzano, Piracicaba, Sumaré, Indaiatuba, São José dos Campos, Taubaté. São 42 cidades. Gente, a gente produz veículos no Brasil inteiro. E aí vocês querem saber qual o impacto da indústria automobilística? Quer saber qual o impacto real? Vamos tentar lembrar de uma cidadezinha de encontro de tropeiros, chamado Betim. Era uma cidadezinha de encontro tropeiro, cavalo mesmo, burro, o cara chegava em lombo de burro para trocar mercadoria, e chamava Betim. Era tão deserto e tão barato que a refinaria da Petrobras foi construída lá. E a Fiat foi para lá. Eles tinham escola primária e ginasial, eles não tinham nem colegial. Hoje é o maior arrecadador de impostos do estado de Minas Gerais, tem algumas universidades, tem curso de robótica, tem curso de informática, tem curso de idiomas, tem tudo que vocês imaginarem, indústria 4.0, tudo que vocês quiserem tem lá. Era uma cidadezinha de poucos habitantes, hoje está na faixa dos mais de 100 e tantos mil habitantes. Gravataí, aqui do lado de vocês. Certo? Iracemápolis, isso não é nome, gente. Itirapina. Olha só, gente, você sabe o que é isso? Goiânia, que está produzindo Jeep, que está produzindo a Touro, sabe o que era? Plantação de cana. Cana, mais nada, plantação de cana. Derruba greenfield, literalmente, que era cana, e constrói uma fábrica das mais modernas do mundo. Então, isso é a transformação que faz. Aquele cara que cortava a cana, ele está hoje programando o robô para fazer o trabalho de montagem de uma peça, de um componente, de um sistema do carro. Gente, mudou tudo. A indústria automobilística tem um impacto fortíssimo na sociedade. Seja de elevação de salários, de elevação de tudo. Vamos um pouco mais para frente? Lógico, vocês vieram aqui para ouvir futuro. Para onde é que a gente vai? Então, vamos pegar os desafios. Quando eu falei das várias revoluções, vamos ver as revoluções. Vamos lá, primeira tela. Duas grandes tendências motivam a transformação. Está aí da indústria automobilística. Vamos dar uma olhada. Vamos à primeira. Proteção dos gases de efeito estufa. Todos vocês têm, leem notícia no jornal, vêem na TV, aquecimento global, o mundo está acabando, a gente vai morrer tudo, vai explodir tudo, vai subir 3 metros o nível do mar. É terror. Está passando os tempos e ninguém viu até hoje a água sair lá do mar e chegar aqui na cidade de vocês, em Brusque. Não chegou e eu acho que não vai chegar. Né? Mas se depender do Zé Cochato, vai chegar e vai inundar tudo isso aqui. Né? Então, de novo, a gente tem que tomar cuidado que você tem muita informação mal divulgada, mal estudada e que tem gente ganhando dinheiro com isso. Vamos lá, próxima tela. Estamos preocupados com mobilidade, compartilhamento e segurança no trânsito. Realmente precisamos resolver isso. Vamos lá. Frentes de inovação. Para atender as grandes tendências, aonde a gente está trabalhando? Vamos lá, primeira. Pode ir. Indústria 4.0. A internet das coisas aplicada na produção de veículos. Senhores, isso é uma das coisas mais fantásticas. A indústria automobilística está falando pouco, mas muitas delas já estão com a indústria 4.0 em funcionamento. É você linkado direto com o produto que o consumidor quer, que vai tudo por internet,
você explode as ordens de compra das peças e sistemas que precisa para montar, tudo isso é encaminhado e tudo isso é comandado por código de barra e a montagem toda é feita. E o carro já é encaminhado para onde os consumidores, cada qual fez o seu pedido. É um negócio absolutamente maluco. Para quem gosta de informática, é um verdadeiro sonho. Então, isso já está funcionando em várias empresas. O único medo, a única preocupação com isso gera desemprego. Agora, gera competitividade de uma maneira brutal. Então, de novo, a gente está cheio de perguntas. Aí vamos mais para frente. Conectividade e digitalização. Gente, olha lá. O celular está na mão, eu estou com 2, só um não basta. É 2, que é o pessoal, é o da empresa. Você vive maluco com essas coisas. Para quem começou em máquina de escrever, Remington. O máximo que eu cheguei foi IBM Elétrica 82C de esfera. Era um sonho. Né? Então, gente, se a gente der uma olhada, mudou tudo. Então, no meio desse mudou tudo, você precisa hoje no carro, e por que você está aperfeiçoando, criando os níveis de conectividade, de autonomia, diferentes até 5? Eu estou louco para ter um carro nível 3, que é aquele que de vez em quando só eu tenho de botar a mão. Porque hoje o que a gente vê e que está matando, mas matando muito, é o maldito celular ao volante. Mata a gente. É a coisa que mais mata hoje é celular no volante. Não adianta, é só uma olhadinha. Não é a olhadinha, gente. A olhadinha mata. Não é digitar um número só, não é digitar. Encosta, para. O que eu faço hoje é o seguinte, eu ando de paletó, obrigado por essas coisas de profissão, eu coloco os 2 celulares, um em cada bolso, abro a tampa traseira do carro, coloco o paletó com o celular lá e deixo. Porque senão é compulsivo. Você quer mexer. Mulher, então, pelo amor de Deus. Né? E um detalhe, eu faço campanhas de segurança, vocês vão ver atrás, a briga que eu tenho com os meus filhos. Pior com a minha filha. Mas, pai, é só uma olhadinha. A olhadinha mata. Então, vamos lá mais um pouco. Híbridos elétricos. Senhores, eu gosto de história, vocês já perceberam isso. Em 1900, um senhor que todos vocês respeitam, chamado Ferdinand Porsche, inventou um carro chamado Semper Vivus. Era um carro elétrico. Durante 1890 a 1900, praticamente boa parte dos carros eram elétricos. Deram errado. Gente, hoje quando se fala de carro elétrico, você tem um controle de emissões extremamente rígido, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, em que você quer reduzir drasticamente a emissão de poluentes. Só que eles não têm hidrelétrica igual a gente tem. Eles não têm etanol igual a gente tem. Então, nós pertencemos como Anfávia à OICA, que é a Organização Internacional dos Construtores de Automotores, de automóveis. É a Anfávia das Anfávias, mundial. Quando a gente vai para a reunião, eles falam, não entendo vocês estão em etanol, vocês têm energia hidrelétrica, vocês não precisam nada disso. Vocês têm um único programa verde que deu certo no mundo. Ninguém conseguiu fazer, só que a gente despreza isso. Se a gente pegar da produção da cana, do plantio, a saída no escapamento, nossos índices são melhores que o melhor índice europeu. E por que a gente está brigando? A gente está brigando pelo seguinte, porque a gente acha que é moderno ter um carro híbrido, que é moderno ter um carro elétrico, que é a última palavra da tecnologia. O que a gente tem de pensar é que o europeu, o chinês, boa parte da energia deles é produzida do carvão, óleo e combustível. Não são meios limpos. Então, por isso que ele está desesperado para produzir carro elétrico e carro híbrido. Por isso que ele está dando incentivos de 15 a 25 mil reais por carro. Imagina se o Brasil, com todo o poderio financeiro que nós temos, tem condição de fazer isso. Então, nós estamos comprando uma briga que, na realidade, é dos outros. Deve vir o híbrido? Deve vir, sim. Deve ter um imposto adequado? Deve vir, sim. É uma tendência. Mas nós sabemos que essa tendência vem devagar, não vem de uma vez só. A gente sabe que hoje a gente pode pegar um veículo híbrido, e a Toyota já fez isso com o Prius, já está sendo abastecido, ao invés de gasolina, com etanol. O que é o Prius? Um motor 1.8 do Toyota,
que é abastecido a gasolina. Só que a gente sabe que tem um motor 1.8 da Toyota abastecido com etanol. É só abastecer com etanol, colocar o motor certo, fazer as adequações tecnológicas. Este motor gera energia elétrica que abastece uma bateria de energia elétrica que gira motores elétricos que acionam as rodas. Então, etanol, novamente, fica mais ecológico ainda. O carro a célula de combustível que eu já dirigi, que é espetacular, dirigi na Mercedes, na Alemanha, vi o crescimento. Primeira vez que eu andei nele, ele era uma Sprinter, um negócio monstruoso, e era só equipamento a Sprinter inteira. Só equipamento de transformação. O último que eu andei era o Mercedes Classe B, que vocês conhecem, é o Bzinho, tinha debaixo do banco traseiro o equipamento. E eu rodava. É extremamente silencioso, uma maravilha dirigir. A arrancada é extremamente rápida, é igual o carrinho, se vocês lembrar, que tem parque de diversão. O motor elétrico é muito rápido. Ou seja, ele salta na frente dos outros. Ele tem uma velocidade absurda. Agora, ele ainda está cheio de problemas. O que eu vou fazer com a bateria? Como é que eu reciclo a bateria? Como é que eu consigo uma produção decente da bateria? Como é que eu consigo montar uma infraestrutura de tomada no Brasil inteiro? Nós temos energia elétrica normal sobrando? Provavelmente não. Vamos à próxima tela, jogo rápido. Direção autônoma. Direção autônoma, 2 acidentes por enquanto, vem, está evoluindo, é uma coisa gradativa. Mas é uma pergunta para que vocês se façam. Vocês comprariam um carro autônomo? Eu acho que vocês andariam num carro autônomo. O carro autônomo é o seguinte, cadê o prazer de dirigir? Carro é paixão. Tirou a paixão, esquece. Vamos lá, próxima tela, por favor. Vamos lá, indústria 4.0 é a realidade, eu já falei com vocês. Processos automatizados interligados, tanto em rede, todos os processos, inclusive a gestão administrativa. Vamos lá, a próxima tela. Sociedade se transforma e com ela aumenta a exigência, conectividade, digitalização e mobilidade. Vamos lá, a próxima, empresa investe em compartilhamento de veículos, está aí o Uber, está aí o 99, está aí táxi, etc, etc. Vamos lá, parcerias ou aquisições de startups de tecnologia. Praticamente todas estão comprando startups, porque ninguém sabe qual será a última grande ideia. Próxima, veículos equipados com tecnologia que permite maior conectividade. Então, esse é um outro ponto extremamente importante. Senhores, durante os últimos 6, 7 anos, a gente ouviu o Google vai entrar, a Microsoft vai entrar, o Uber vai entrar. Ninguém vai entrar. Todas as empresas de tecnologia estão se aproximando da indústria automobilística e fazendo joint ventures para poder resolver essa questão. Quem tentou produzir não deu certo. É só dar uma olhada na Tesla, que estava indo muito bem enquanto produção pequena escala, na hora que ela resolveu explodir a produção, deu tudo errado. Porque, senhores, produzir um automóvel, um veículo, é o seguinte, são 5.000 componentes diferentes. Que tem de seguir, igual o Cledorvino Bellini, o presidente da Fiat, falava, não é o problema de chegar o primeiro dia a 5.000 peças, e com qualidade. É o segundo dia, é o primeiro mês, é o primeiro ano, é o 10º ano. Todos os dias tem de chegar as peças exatamente no mesmo horário, com o mesmo padrão de qualidade, com tudo certinho para dar certo. Isso não acontece. Nem com a tal qualidade assegurada. Vamos lá um pouco mais para frente. Veículo não é mais uma extensão da casa, mas sim das conexões virtuais. Ou seja, você quer entrar num carro, tem um telão, o carro dirige sozinho de vez em quando e você vai resolvendo os problemas que você tem da sua fábrica com a sua mulher, liga o micro-ondas na hora que você está indo para casa direto daqui, lê um livro, você faz o que você quiser. E o sistema inteligente te leva para casa. Essa seria a vantagem. Por isso que eu falo do nível 3, que é o que você pode distrair um pouco a atenção, mas nem tanto. Bom, vamos um pouco mais. O que eu já expliquei de efeito estufa, veículo híbrido elétrico, eu acho que aqui no Brasil está crescendo bem o híbrido e vamos dar uma olhada para onde vai. Olha lá, se a gente der uma olhada, vamos ver o que está acontecendo no mundo. China aparece lá na frente, né? Produção de 300 e tantas mil unidades. Estados Unidos menos, Noruega já está em índices bastante elevados. E olha todo mundo, toda essa turma que está crescendo, que está lindo, os incentivos são 20, 25 mil reais por unidade. É um cheque no porta-luva. Vamos botar um pouco mais de pimenta aí. Vai lá, próxima tela.
Só clica aí, quase 350 mil veículos licenciados na China. Por que a China quer tanto? Porque a China tem uma reserva gigantesca de nióbio, que é a base da bateria. Por isso que ela quer tanto. E porque a China, você não consegue, alguns meses do ano, respirar nas principais cidades dela, tal nível de poluição. Não é poluiçãozinha, não. É poluição zona mesmo, de você parar no hospital. Você não enxerga a sua frente. Então, eles precisam reduzir isso rapidamente, por isso esse esforço. Estados Unidos fica naquela, mais na Califórnia, que é cheio de restrições, o resto continua andando, porque por mais você tenta vender para o americano um carro que seja motor 3 cilindros ou 4 cilindros, 2 turbos, ele quer uns 6 cilindros, 3 turbos. O americano é maluco por velocidade, apesar daquela lei de limitação de velocidade de 55 milhas. Então, você não consegue entender por que o cara quer tanto motor, tanto carro, tão esportivo, você não pode passar de 55 milhas. É coisa para entender, americano é difícil. Então, vamos lá. Noruega é um país dono da Statoil, que é uma empresa que gera um lucro fantástico. Eu tenho uma sobrinha que morou 10 anos lá, e que ela teve a felicidade, eu estava lá, eu fui buscar a carta no correio, porque o correio ainda, aquela caixinha, tinha um negócio do governo federal da Noruega. Era a devolução do dinheiro que o orçamento norueguês não gastou no ano anterior. Então, sobrou dinheiro, porque o petróleo tinha subido muito, sobrou, devolveram para ela como cidadã. Não sei, me lembra tanto o Brasil, essas coisas, vixe. Né? Aí tem lá as diferentes. Outra coisa, vocês estão vendo todos, Noruega, Alemanha, França. Gente, só um detalhe, está todo mundo falando com absoluta certeza que em 2025, 2030, 2035, ninguém mais produz motores a combustão interna. Morreu, não tem mais motor diesel, não tem mais nada, acabou. Não acabou. Então, o que tem na Alemanha é um pedido do Partido Verde para que se faça um estudo para tirar de circulação gradativamente. Então, tem muita história e pouca realidade. Então, o que a gente precisa ver é o seguinte, toda vez que você fala, eu vou tirar o motor a combustão, você tirou do carro normal, só que ele vem aqui para o automóvel híbrido, onde ele vai estar aqui funcionando, carregando a bateria, igual eu expliquei para vocês. Então, é um monte de história. Vamos um pouco mais para frente? Próxima tela. Por que a gente está fazendo tanto esforço? Porque nós temos um compromisso de redução de gás devido ao Acordo de Paris, 37% abaixo dos níveis de 2005 e 2025 e 43% abaixo dos níveis de 2005 e 2030. A próxima tela, por favor. Oferta de brasileiros. Nós vendemos em 2017 3.298 automóveis híbridos elétricos. A maior parte são híbridos. Então, isso é o que a gente tem por enquanto. A próxima tela, por favor. Caminhos que a gente tem, soluções de curto prazo, com menor custo, infraestrutura já estabelecida, seriam os biocombustíveis, tanto para adição no diesel, que a gente já usa, o famoso B10, como o etanol sendo adicionado nos automóveis conforme a safra e o preço, etc, etc. Essa parte está pronta, infraestrutura pronta, ou, vamos lá para outra. A gente tem alternativas, solução de médio e longo prazo, eletrificação, opção de maior custo, infraestrutura a ser criada, localização de tecnologia e desafios ambientais da tecnologia. Isso daí vocês sabem. É complicado e muito complicado. Vamos à próxima tela. O que nós estamos adotando hoje que a gente está propondo ao governo? Alternativa dos biocombustíveis e eletrificação. Vamos começar a caminhar. A gente não pode desconhecer tecnologia nova. A gente tem de avançar junto com o resto do mundo. Mas nós não temos de nos curvar às tecnologias do primeiro mundo. Só isso. A gente tem de usar com inteligência, com critério. Próxima tela, por favor. O futuro elétrico, a gente sabe que é, principalmente o motor a célula combustível, que todo mundo sabe que é o melhor, porque entra um combustível aqui, no escapamento sai água, sai H2O, eu já coloquei o copo lá na Bosch, coloquei o copo e tomei a água e estou aqui, eu não morri, isso tem mais de 10 anos. Então não mata não. Então, de novo, veículos, por um bom tempo nós vamos ter motor a combustão. Vamos à próxima tela. E abastecido com biocombustíveis. Próxima tela, por favor. Aí, direção autônoma. Eu já falei um pouco com vocês. De novo, terceiro nível para cima, a coisa começa a complicar. Aí vocês vão falar, mas a mulher americana que morreu lá, coitada, ela morreu. Não é coitada, nem mesmo tendo morrido. Vocês estão acostumados a dirigir. Se eu pego um pedestre ali, onde está o Raul, dá para frear. Ela saiu daqui. Aqui está a frente do carro, ela saiu aqui. Não tem como frear.
Não dá nem para pensar em frear. Tanto que está filmado, tudo direitinho. Um dos casos, realmente, o outro foi problema de sistema mesmo. Né? Então, vamos lá, próxima tela. Olha aqui. Eu falei para alguns de vocês que hoje já não tem lugar para o tratorista. Isso é autônomo, é controlado por satélite. Como não tem gente no meio do campo, não há a menor preocupação. Isso é o futuro. Começa nas obras de construção civil, grandes obras, você pode ter caminhão autônomo, máquina de construção autônoma, empilhadeira, carregadeira, tudo autônomo e tudo conectado por computador, mas também no campo. Você pode controlar a tua fazenda daqui, mesmo que ela esteja em Tocantins. Então, o que você tem, o futuro é esse. Lógico, na parte de conectividade, nossas torres para pegar sinais de satélite ainda é muito antigo. Já tem empresa produtora destas máquinas que estão negociando com o governo a construção. Elas pagam a construção da torre principal e as repetidoras, o próprio fazendeiro dela, que tem produto dela, financia pelo BNDES junto com o trator. A próxima tela, por favor. Qual a situação do Brasil nesse cenário? Ou seja, como é que nós ficamos? Mercado, vai lá, pode ir colocando, mercado relevante como país e região. Senhores, nós temos uma capacidade instalada de 5 milhões e 100 mil unidades. Se a gente der uma olhada ali para a nossa vizinha Argentina, que hoje já é uma produção integrada, nós chegamos praticamente a 6 milhões de unidades. Por que não encarar Brasil e Argentina como complementariedade industrial e de mercado? A gente precisa vender para as matrizes exatamente isso. De qualquer maneira, um mercado, como nós já atingimos e podemos chegar a mais em 4 ou 5 anos, de 3 milhões e 800, 4 milhões de unidades, é um número maravilhoso para qualquer multinacional. Próxima tela. Problema de competitividade. A gente ainda tem problema de competitividade, custo, a gente tem problema de infraestrutura, de estrada, de portos, de confusões de mão de obra, ainda tem coisas a serem drenadas. Deficiência que temos. A próxima tela. Vamos lá, estamos no final. Pesquisa e desenvolvimento como diferencial competitivo global. A gente precisa de pesquisa e desenvolvimento, mais do que nunca, potenciais brasileiros como o etanol. A próxima tela, por favor. O que é o Rota 2030? Todo mundo pergunta isso e ninguém entende. Vou tentar explicar da maneira mais simples possível. Expectativa. Vamos lá, a gente ao invés de trabalhar 5 anos, igual fizemos com o Inovar Alto, a gente trabalha com uma expectativa de 15 anos. Começa, vai até 2032. A próxima tela, por favor. Previsibilidade para investimento e segurança jurídica, que hoje nós não temos nenhuma, vocês sabem disso. Vamos um pouco mais para frente. Competitividade brasileira no cenário global, um pouco mais para frente. Novos mercados e aumento da exportação. Se vocês terem uma ideia, Inovar Alto, olha o resultado que deu nas exportações. Nós saímos de 300 e pouco para quase 800 mil unidades. Vamos embora, um pouco mais para frente. Atração de novas tecnologias, que é o elétrico, é o híbrido, etc, etc. Vamos ao próximo. Potencialidades brasileiras como o etanol, a gente sempre destaca, um pouco mais para frente. Geração de conhecimento no Brasil. Senhores, eu falei de educação. Toda vez que uma empresa tem centro de pesquisa e desenvolvimento, ela fala com a universidade, ela cria laboratórios, ela cria uma série de coisas que nós precisamos. Então, não é uma brincadeirinha, é diferente. Ninguém vai pesquisar o etanol para colocar num carro híbrido, a não ser no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Brasil. A Alemanha não vai pesquisar, o Japão não vai pesquisar, Detroit não vai pesquisar. Próxima tela, por favor. Nós precisamos gerar conhecimento. Avanço tecnológico, fortalecimento da cadeia de autopeça. Próxima tela. Rota 2030. Esses são os compromissos, melhorar a eficiência energética e o Programa Brasileiro de Eticagem Veicular. Se vocês olharem lá, tem na geladeira de vocês, tem no eletrodoméstico de vocês esse selinho. Só que isso vai ter também no automóvel. Próxima. Vamos lá. Segurança veicular evolui, nós criamos um roadmap em que vão se colocando todos os sistemas viáveis e factíveis, conforme as novas plataformas forem chegando, vão sendo colocados aqui. Seja o ESC, aquele de estabilidade do carro para não capotar, seja os sensores para você, quando você sai da faixa normal, seja os sensores para você fazer estacionamento, seja o sistema que estaciona o carro sozinho, tudo isso futuramente está chegando e está previsto. Um pouco mais para frente, por favor. Investimento, pesquisa e desenvolvimento, que é, de novo, fundamental. Um pouco mais. Por que é tão importante? É o que eu terminei de explicar para vocês. Nós precisamos, nós não podemos perder o cérebro, a cabeça que desenvolve. Hoje, o Brasil desenvolve produtos completos que sequer vão ser produzidos aqui. Vão ser produzidos muitas vezes no mercado norte-americano ou europeu.
Nós produzimos carro de ponta a ponta. Vamos um pouco mais para adiante? As empresas, olha, é o que eu expliquei. E elas vão, pesquisa e desenvolvimento, no lugar que for mais competitivo. Nós precisamos disso de qualquer jeito, né? Principalmente para poder criar inovação. Próxima tela. Pesquisa e desenvolvimento já explicamos. Vamos lá. Novas tecnologias. Pode ir passando bem rápido, que a gente tem para o final. Processo produtivo, manufatura, centro de pesquisa, geração de conhecimento, que é o primordial. Vamos lá, senhores. A indústria automobilística desenvolve emprego, gera renda, eu já expliquei Betim, já expliquei Gravataí, próprio São Bernardo, né? E ela oferece mobilidade e transporta pessoas e mercadorias. E é uma indústria que sempre puxou o processo. Quando vocês falam 13º foi criado dentro da indústria automobilística, quando vocês falam banco de horas foi criado dentro da indústria automobilística, quando vocês falam sistemas informatizados foram criados lá dentro, fala indústria 4.0 é lá dentro. A indústria automobilística vive criando coisa que depois os outros segmentos seguem. A próxima tela, por favor. E aí, tudo ao mesmo tempo, que é a revolução que eu falei para vocês. Nós temos tudo ao mesmo tempo. É carro elétrico, é carro híbrido, é indústria 4.0, é conectividade, é carro autônomo, é imagem do automóvel, a mudança do consumidor. Gente, fala que o jovem não gasta de carro mais. Ele gosta só de smartphone. Ele está se lixando para o carro. Homem, menino. A gente com 17, 18, a gente estava desesperado para chegar nos 18 e tirar a carta. E, gente, o carro que a gente teria seria aquele fantástico Fusquinha. E a gente amava a ideia. E a gente era tão genial, tão brasileiro, tão criativo e, ao mesmo tempo, tão caipira, que a gente gastava no automóvel X, aí botava tala larga, botava vidro bolha, TKR, faixa preta, cara preta. Ou seja, a gente gastava um monte de dinheiro em bobagem. Então, o que a gente tem de olhar com clareza, com tranquilidade, é que a gente hoje ainda está fazendo pesquisa, a Anfávia está encarando uma pesquisa para saber se isso é verdade ou se é um dos fake news que tem que o jovem não quer mais. Na minha opinião, bem no sentido brincalhão, que é o meu, eu acho o seguinte: você tem 18 anos, você não tirou carta. Aí você arruma a primeira namorada, você compra um carro. Eu acho que é imediato. Porque na hora que a menina falar, vamos ao shopping, você falar, a gente pega o ônibus ali na esquina, desculpe. E as mulheres, muito pelo contrário, as mulheres continuam apaixonadas pelo automóvel por um motivo simples, ela não tem a menor ideia. Minha filha fala, eu quero 4 rodas, um motor e que seja tranquilo e bonitinho. Pronto, o carro dela Fiat 500. Né? Ela adora o carrinho pequenininho. Então a mulher é mais a coisa da grife, do jeito. Mas ela não abre mão que para a mulher carro próprio é segurança. Então em São Paulo se vê muito e cada vez mais normal parar o carro, a mulher buzinar e o rapazinho descer. A princesa agora virou o rapaz. Aí começa esse monte de moleque, uau! E vocês falam por quê? Eu acho que vocês estão acostumando mal os meninos. Certo? Então, vamos um pouquinho mais para frente para pegar o final, que aí é o que eu disse para o Raul, são os nossos comerciais. Né? Maio Amarelo, nós patrocinamos uma campanha que nos emociona muito por ter patrocinado e uma agência de Sorocaba pequenininha conseguiu entender que nós somos o trânsito. E aí, o que está por trás de cada placa, que a gente só vê como placa, mas em realidade vocês vão ver o que está por trás da placa. Por favor. Vocês vão prestar atenção nas peças, inclusive para as que podem ser impressas, são o seguinte, tem um espaço já livre, se vocês olharem abaixo dessa criança, tem um espaço livre para que vocês possam colocar o logotipo da empresa de vocês, autarquia de vocês ou seção de vocês. Ou seja, isso pode ser veiculado aonde vocês quiserem, tem spot de rádio, estou vendo com o Raul aí uma maneira que todos vocês tenham acesso, tem spot de rádio, tem anúncio de página dupla, tem anúncio de página simples e tem vídeo para passar para os funcionários, na TV do refeitório, etc, etc. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. Pessoas como você, que dirigem algo que exige muito mais responsabilidade que um veículo. A vida.
sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Por isso, seja consciente e evite os acidentes. O que há de mais importante no trânsito somos nós. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. Olha o espaço de vocês aqui. Tá vendo? É o espaço para botar o logo de vocês. Quiser publicar em jornal, revista, internet, etc. Perfeito. Senhores, tudo que eu posso dizer, eu me emociono toda vez que vejo isso. São 50 anos de profissão, 50 anos como jornalista do setor automotivo e 50 anos brigando. E quem começou com essa briga é alguém daqui de pertinho, de Gaspar. É um rapaz chamado J. Pedro Correia. Ele foi gerente de imprensa da Volvo, aqui pertinho, Curitiba, e ele foi a primeira pessoa que empunhou a bandeira da segurança. Ele criou o Programa Nacional de Segurança da Volvo, com o prêmio de Volvo, e ele fez uma série de coisas que mudou, inclusive, o Código Nacional de Trânsito. Teve um efeito fantástico quando foi feita a mudança. Durante 6 meses, a gente viu os índices de acidentes e mortes cair brutalmente. Aí, para variar, no Congresso Nacional, o então presidente do Senado, também conhecido como imperador do Brasil, o senhor Antônio Carlos Magalhães, disse que a legislação era muito severa, que devia ser só educativa e que ele pedia a revisão para que fosse só educativo. Nos 3 meses seguintes, nós voltamos para os índices anteriores. Ou seja, legislação nós temos. Falta vontade de mudar. E quando a gente fica hoje conversando horas, batendo papo, num restaurante, em casa, com os filhos, com os amigos, a gente sempre fica falando, poxa, os acidentes estão demais, o número de mortos é muito elevado, sequelados são mais de 300 mil, nós precisamos parar de destruir a juventude brasileira. Senhores, sabe o que a gente faz? Nada. E o que eu estou pedindo a vocês, seja na parte de segurança, do celular ao volante, do cinto de segurança no banco traseiro, as crianças de vocês têm o direito de ficar vivas. Então, de alguma maneira, senhores, se envolvam, participam, mas participem forte e não participem só disto. Participe da construção de um novo Brasil. O Brasil somos nós. O Brasil não é o governo. O Brasil não é quem a gente colocou lá, a gente precisa colocar melhor, escolher melhor, pensar mais, entrar na internet e ver a ficha daquela pessoa. Então está na hora de pensar. A gente tem de parar de dar de Pilatos, lavar a mão e falar, eu não tenho nada a ver com isso. Nós temos sim. Eu tenho 50 anos de profissão, 50 anos sendo cronista da história e 50 anos observando que o Brasil cresce, o Brasil melhora. Mas se a gente não participar mais, a gente não consegue tirar o país de onde está. E o Brasil pode ser, de novo e seriamente, de maneira consolidada, o país do futuro no presente. Nós podemos ser. Muito obrigado para todos.